Shurima, seu imperador retornou. Rapaziada, eu acabei de gravar todos os vídeos e clipes do Luffy da Nami. Está próximo, rapaziada. Agora só falta eu editar. Vamos lá, vai dar bom, vai dar certo. Venham comigo para esse vídeo, porque esse aqui é um vídeo interessante e logo teremos mais notícias sobre Luffy e Nami, o vídeo parte 3. Enfim, bora lá. Oi, eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Aniverso. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma história que a Riot deveria adaptar para um anime / Arcane Season 3, porque a Season 2 ainda é em Exalt Piltover, talvez Arcane seja só focada nesses aí. Mas vamos lá, vou trazer hoje pra vocês a melhor história que League of Legends pode oferecer para um anime, que seria incrível, sensacional, meu Deus do céu, essa história é de arrepiar. Eu tô falando da história de Shurima. Sim, o Shurima, pra quem não sabe, é um reino do deserto, o reino do Nasus, do Renekton e de outros personagens assim. E cara, a história de Shurima é rica, é muito rica em conteúdo e cara, os personagens são incríveis. A Riot literalmente tem várias temporadas só com o Shurima. Cara, pra vocês terem noção como o Shurima, a história é tão boa, é só pegar pra ver que ela é dividida em tipo tópicos. Pra você ver vídeos no YouTube que falam sobre a história, tem mais de 1 hora sobre toda a história de Shurima, isso incluindo a Guerra Darkin e outras coisas. Cara, isso é incrível. Incrível. Resumindo aqui pra vocês a parte essencial da história. Basicamente, Shurima era um reino muito aclamado e muito bem sucedido. Eles acabaram tendo uma pequena visita do Aurelion Sol aqui e ali, e eles acabaram utilizando um pouco do poder do Aurelion Sol para criar o disco que fica lá, o disco lá de Shurima. E esse disco começou a criar guerreiros muito poderosos. Eles chamaram de guerreiros deuses, ou os ascendentes, que basicamente é o Renekton, o Nasus e outras pessoas que conseguem ficar gigantes e daquela forma lá que vocês conhecem no jogo. E aí, conforme o tempo vai passando, meio que Shurima começou a entrar em muitas guerras, entrar em crises, e algumas coisas aconteceram. Por exemplo, o Azir, que era o seu próximo imperador, ele ia fazer o ritual de ascensão. Eu tô dando um resumo do resumo, tá, pessoal? Por favor, eu não vou falar sobre a história inteira aqui, porque é muita coisa para falar. Enfim, o Azir, que era o seu sucessor do trono, basicamente, era o cara que iria começar a dominar a Shurima. Ele iria fazer o ritual de ascensão e ascender para ficar boladão, brabo. Só que o que acontece? Ele tinha um amigo chamado Zeraf, e basicamente esses dois... É Zeraf a geladeira? Eu não lembro ao certo se esse é o nome dele, eu sei que é alguma coisa assim. Mas eu acho que eu tenho certeza. Mas enfim, e acabou que os dois tiveram uma pequena desavença, e aí o Zeraf bolou uma estratégia para matar o Azir e pegar os poderes. Com isso, basicamente, o plano do Zeraf é meio que bem sucedido, o Azir vai de base e o Zeraf acaba virando um troço muito poderoso. Nasus e Renekton, que era o mais forte da tropa, vão ter que lutar contra o Zeraf e suprimir seu poder. Assim, eles não conseguem ganhar, mas eles conseguem selar o Zeraf. O Renekton se sacrifica, se selando junto com o Zeraf, que depois vai vir uma outra coisa incrivelmente sensacional. Mas enfim, continuando, depois dessa treta toda, ainda vem a treta dos Darkins. Pra quem não sabe, Darkins são ainda os guerreiros deuses, ou os ascendentes, só que caídos. Eles meio que caíram, podemos assim dizer, se corromperam com uma guerra contra o Vazio, se eu não me engano. Não tenho certeza agora sobre isso, se eles estavam lutando contra o Vazio ou era uma outra entidade que poderia corromper, mas tenho quase certeza que era o Vazio. E aí eles se corromperam durante essa guerra. E esses guerreiros deuses meio que viraram os Darkins, que são basicamente o Atrox, que a gente tem, no caso, e o Caim, no caso o Haast, que é a foice, e o Varus, que a gente também tem no jogo. A gente não tem mais Darkins por enquanto. Acontece que esses Darkins ganharam muito mais poder e eram bem mais poderosos que os guerreiros deuses. Então, o Nasus, junto com o Crepúsculo, no caso, o aspecto do Crepúsculo,
se juntaram para derrotar os guerreiros deuses caídos, ou Darkins. No caso, o aspecto do Crepúsculo, só para dar um contexto aqui, é uma pessoa que meio que pode assumir o poder de um deus. No caso, ter como um deus teria como um casco humano, basicamente, que aí seria a Zoe. Só que, se eu não me engano, o aspecto do Crepúsculo que estava nessa guerra não era a própria Zoe, era a antecessora. Se pá, na verdade era ela, mas agora eu estou em dúvida, então não posso dizer ao certo para vocês. Eu sei que esses dois, Nasus e o aspecto do Crepúsculo, com mais um pessoalzinho e um plano, vão até os Darkins e conseguem vencer eles, selando eles dentro de suas armas. E literalmente, depois disso, parece que tudo tá bem, mas sabemos que não, porque a Atrox está aí, e Hash também, e Varus também. Basicamente, as armas Darkin ganharam capacidade de assumir sua forma meio que humanoide por tempo limitado. As armas ganharam vida, só que eles precisavam meio que consumir um hospedeiro. Só que como nenhum hospedeiro é forte o suficiente, a casca ia morrendo. O único que consegue consumir seu hospedeiro por completo é o Atrox na história. O Atrox vai consumindo hospedeiro de hospedeiro e todos eles vão morrendo. E depois temos o Caim com o Haast. Só que esses dois aqui é uma coisa diferente, porque se o Haast conseguir dominar o Caim, ele sim vai conseguir o corpo para sempre do Caim, porque o corpo do Caim é muito poderoso. Mas se o Caim dominar o Haast, todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Menino Caim. E o Varus, bem, o Varus, a gente não menciona aqui o Varus. Mas enfim, e cara, basicamente a Guerra Darkin foi algo surreal mesmo. Tem muito personagem sensacional, tem muito personagem incrível. E dando mais uma precedência, o Zeraf volta, ele consegue se libertar do selo com que o Renekton e o Nasus tinham conseguido prender ele, e traz de volta o Renekton. E durante todo o tempo que o Zeraf ficou preso, ele ficou mexendo com a cabeça do Renekton, já que o Renekton estava ali dentro. E agora o Renekton acredita que o Nasus é o culpado de tudo aquilo, que o Nasus abandonou ele. E agora o Renekton volta querendo vingança contra o Nasus. Cara, que sensacional! E o Zeraf está de volta na forma geladeira para pegar todos os seus poderes de volta e dominar o reino. E não só isso, satisfeito, como Azir também ressuscitou. E é claro, aquela famosa frase que vocês conhecem: Shurima, seu imperador, retornou. Azir voltou e agora teríamos mais tretas. E eu vou colocar aqui uma história adicional que não é exatamente de Shurima, mas envolve um dos personagens, o Atrox. Basicamente, durante toda essa treta e depois que o Atrox virou a espada, ele vai lutar contra o aspecto da guerra, ou Pantheon. Cara, toda a história contra o Pantheon é muito boa. Tipo, o Atrox mata o deus Pantheon e aí só sobra Atreus, que curiosamente é o nome do filho do Kratos. E, bem, né? God of War inspirações? Mas isso não importa agora. O que importa é que todo o contexto da luta, tudo que envolve ali Pantheon conseguindo derrotar o Atrox de alguma certa forma, é algo incrível. É claro, Shurima tem muito grande relação com o Monte Targon, já que a gente vê alguns aspectos aqui. E tem muita relação com, tipo, outras coisas. Eu acho que o universo expandido maior que a Riot tem é em Shurima. Muitos personagens importantes vieram de lá. Muitas coisas só aconteceram por causa de lá. Não esquece a ruína e essas coisas assim. Lá é literalmente o foco principal. Shurima é sensacional. Não tem outro lugar tão bom quanto Shurima, com uma história tão rica que possa ser desenvolvida. Isso é incrível como um local consegue ter tanta história, mas tanta história mesmo, cara. Pra vocês terem noção, eu resumi tudo isso é um resumo do resumo. Mas se você for parar pra procurar a história mesmo, tipo, só a história Darkin pode ter 1 hora. A história de Shurima completa por mínimo de 1 hora. Tudo bem que a história de Demacia, do Garen da Lux, por exemplo, que eu tava vendo por aí, foi de 1 hora. Mas, basicamente, não creio que tenha sido nesse ponto. Eu sei que Shurima toda, esse é tipo o resumo seco do resumo, dando só as partes principais e não explicando tudo. Cara,
Shurima seria literalmente um anime incrível pra assistir. Imagina assistir um anime de Shurima, com as batalhas dos ascendentes. Já que, tipo, Shurima tem um aspecto mais shonen, podemos assim dizer. Um aspecto mais fantasioso, tá ligado? Porque, querendo ou não, Arcane, estamos em Piltoverizal. Piltoverizal é a região mais pé no chão que a Riot tem. A Jinx não tem poder nenhum, tudo bem que tipo aquela maconha que ela fuma, não literalmente, mas sim, a droga que ela toma dá uma espécie de poderes sobre-humanos pra ela, mas querendo ou não, aquilo ali não é nada demais, eles estão envolvidos com tecnologia tentando envolver magia nisso, e não chega a ser grandes coisas, ele é literalmente o mais pé no chão que a Riot tem. Depois a gente vai pra Demacia e Noxus, que, bem, um contexto mais de guerra, tretas familiares, tretas por dentro do reino. Eu acho que isso também seria um ótimo local para se desenvolver. Na verdade, qualquer coisa que a Riot fizer de anime e coisa assim seria muito bom. Mas Demacia eu acho que ficaria assim acima de Arcane, né? Eu acho que seria o próximo. Mas depois teríamos Ionia, que Ionia pra mim é o local que mais é esquisito, tem os personagens mais legais, mas é estranho. Ionia, pra história, sei lá, tá sempre guerra, mas, né, não vejo muita graça em Ionia no quesito de história. E Shurima pra mim é sensacional. Tem Águas de Sentinas que, whatever, tá ligado? A única história que daria pra desenvolver ali seria da MF com gameplay que é uma puta de uma história. Mas eu acho que isso daí poderia ser, sei lá, uma temporada só, estaria bom. Shurima não, Shurima teria muita temporada. Só pra Guerra Darkin seria uma. Só pra treta que rolou entre o Xerath e o Azir seria outra. Só pelo retorno do Renekton e do Xerath seria outra temporada. Ou seja, a gente teria no mínimo 3 temporadas. 3 temporadas. Cara, é surreal. Cara, Shurima tem muito conteúdo mesmo. Parece que é até a região que a Riot mais gosta. Duvido que seja, sabe? Porque a Lux não tá lá. Mas, cara, seria muito legal ver Shurima, muito legal ver esses aspectos dos deuses, desses aspectos de um anime mais surreal, mais fantasioso, envolvendo Aurelion Sol, que, meu Deus do céu, Aurelion Sol em anime deve ficar a belezura, ainda mais com a dublagem do Saga. Cara, que incrível, seria muito genial, muito mesmo. Ver também os guerreiros ascendentes, os guerreiros deuses, mano, ver os aspectos, ver os Darkins, cara, a gente teria um primeiro desenvolvimento sobre a Guerra Darkin, sobre mais Dark que não é o Atrox, o Haast e o Varus. A gente teria muita coisa mesmo, muito legal pra se assistir. Eu sei que tipo a Riot provavelmente tá preparando um puta de um terreno pra fazer Arcane Season 2, até porque não vai ser ruim, obviamente, vai ser algo muito bem trabalhado. A Riot sabe fazer as coisas bem, exceto o League of Legends, mas ok. E ainda assim, cara, literalmente, a Riot postou não, no caso lançou a Zeri, a Renata e eu não lembro se teve mais um campeão de Zaun. Mas isso tudo para aparecer lá. Sem contar, é claro que a gente sabe que muitos campeões ainda vão aparecer, como Doutor Mundo, Warwick. Só que assim, é um contexto um pouco mais já saindo da realidade comum. Por enquanto eu acho que a Riot vai se manter pé no chão. Enfim, eu sei que Shurima seria a temporada mais incrível de Arcane, talvez a melhor, sem sombra de dúvidas, talvez, dependendo do que mais ela fosse fazer. E é claro, a Riot sempre pode dar aquele toque especial, sabe? Aquele toque onde você não espera ter uma temporada ainda melhor, não envolvendo uma cidade em específica ou uma história em específica, porque aqui, querendo ou não, a gente está seguindo em Arcane a história da Jinx e da Vi. E bem, eu acredito que ele seguiria esse padrão, tipo Jinx e Vi, Garen e Lux, Draven e Darius, por aí, sabe? Kayn e Zed, Nasus e Renekton. Bem, seguiria acho que nesse padrão aí. Mas, enfim, eu sei que Shurima é incrível. Eu amaria ver uma temporada dessa com lutas sensacionais, mostrando que literalmente os personagens de Shurima é tudo desbalanceado. A luta seria incrível, o anime shonen do caramba. Cara, seria muito legal. Seria
muito legal. Enfim, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Luffy Nami tá chegando, rapaziada. Falou, tamo junto, fui.